Bom dia, estamos começando mais um dia. Queremos pedir a bênção do Senhor. Queremos colocar nas suas mãos todos os nossos planos, projetos, sonhos. Nas mãos dele temos certeza que alcançaremos a vitória em todos os nossos projetos. Quero deixar com você nessa manhã uma parte da Bíblia, do livro de Salmo, capítulo 84, verso 5, onde a palavra de Deus nos diz o seguinte: Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontra os caminhos aplanados. Salmo 84, o verso 5. É por isso que nessa manhã nós estamos começando primeiramente na nossa primeira entrevista ao lado do Senhor, porque entendemos que a nossa força está nele. Queremos que ele esteja ao nosso lado no decorrer de todo esse dia. E nos caminhos do Senhor o nosso coração encontra paz. Somente aqueles que se refugiam nos braços do Senhor é que vivem uma vida verdadeiramente feliz. E é o que nós fazemos nesse momento. Nós temos já um hábito formado de lermos e estudarmos um capítulo da Palavra de Deus toda manhã. O sol está despontando, nos acorda e nós nos voltamos para o nosso Criador com palavras de gratidão, com reconhecimento, abrindo a sua palavra, deixando que ele nos conduza a nossa vida. E nessa manhã nós iremos mais uma vez abrirmos a palavra de Deus no livro de Deuteronômio, capítulo 12, o verso 1. São estes os estatutos e os juízos que cuidareis de cumprir na terra que vos deu o Senhor, Deus de vossos pais, para possuirdes todos os dias que viverdes sobre a terra. O livro de Deuteronômio é conhecido como sendo o livro da aliança de Deus com o seu povo. Aqui nós encontramos as leis que o Senhor entregou nos outros livros. Agora, em Deuteronômio, elas estão sendo repetidas. Mas especificamente no capítulo 12, nós podemos entender que o Deus que servimos, somente da forma como ele prescreve que nós devemos adorá-lo, é que nós devemos executar. Nós não podemos expressar uma adoração para Deus da forma que nós entendemos que seja melhor. É Ele que determina a maneira e a forma como é que nós devemos adorá-lo. E aqui no capítulo 12, especificamente, ele está determinando para a nação de Israel como é que aquela nação, que aquele povo deveria adorá-lo. Uma adoração que não é prescrita pelo Senhor, ela se torna adulterada, ela se torna sem valor, ela perde o seu significado. Deus não aceita, Deus não recebe. Portanto, nós precisamos nos valer da palavra do Senhor para entendermos como é que Ele quer ser adorado. E da forma como Ele pede que o façamos, nós precisamos seguir restritamente as suas orientações. No primeiro versículo do capítulo 12, Moisés começa dizendo para a nação de Israel: aqui estão os estatutos. Moisés sabia que corria o risco daquele povo se esquecer facilmente do que Deus estava pedindo para eles poderem fazer. Encontrando novos altares, encontrando nova cultura, eles poderiam se envolver com aquelas pessoas, eles poderiam aproveitar aqueles altares e começarem a se curvar diante de outros deuses. E aqui estão as orientações, as prescrições, como é que Deus queria que o seu povo pudesse adorá-lo. No capítulo 12 do livro de Deuteronômio, o verso 2, a ordem de Deus para o seu povo é que eles destruíssem por completo todos os altares que foram levantados para outros deuses. Deus sabia perfeitamente que o coração do seu povo estava muito propenso a se curvar diante de qualquer Deus, e ele estava aqui evitando que o seu povo pudesse cair em tentação. E a prescrição divina era com o objetivo de poupar o seu povo de viver uma vida em sofrimento. Creio que nos dias em que nós estamos vivendo, nós precisamos atentar para o que o Senhor um dia também falou para o seu povo ao entrar na terra prometida. Nós precisamos remover do nosso meio todo tipo de ídolos, tudo aquilo que impede de termos uma verdadeira adoração ao nosso Deus. Nós precisamos lançar por terra, nós precisamos destruir. Não permita que nada na sua casa, na sua vida, que tire a sua visão de contemplar, de adorar, de ser um verdadeiro fiel em seguir ao Senhor e a sua palavra,
que ocupe o lugar do Senhor. É necessário fazer uma reforma para que vivamos uma vida reavivada. É necessário primeiramente fazermos essa reforma na nossa vida, como Deus pedia para que o seu povo pudesse fazer, para viver uma vida vitoriosa no Senhor. Deus queria fazer com que a sua nação e o seu povo vivesse uma vida religiosa feliz. Cada adorador tinha nas mãos a oportunidade de levar dos frutos da sua terra para oferecer ao Senhor. Dentro do santuário, o próprio sacerdote tinha a alegria e o privilégio de comer do que era oferecido para Deus, mas os adoradores comiam fora do santuário, próximo ao Senhor. Deus queria que houvesse regozijo, que houvesse satisfação. Jamais o Senhor planejou que a religião fosse algo pesado nos ombros de um filho. Pelo contrário, o desejo de Deus que o estilo de vida, a forma como nós vivamos, possa trazer satisfação para a vida pessoal, mas que haja adoração dentro do contexto espiritual. Que a nossa vida, onde nós formos e aonde estivermos, sejamos verdadeiros adoradores. E isso seja para nós um regozijo, uma satisfação, uma alegria. Era o desejo de Deus que o seu povo, ao entrar na terra de Canaã, vivesse dessa forma. Para os hebreus, a adoração a Deus era algo que ocupava o primeiro lugar na vida deles. Esse era o pedido do Senhor. Mas eles não faziam sozinhos. Sempre estavam acompanhados com a sua família. Estava o pai, a mãe e os filhos. O objetivo de Deus é impedir que fosse dessa forma, adoração em família. Os valores seriam transmitidos para os filhos e os seus filhos iriam transmitir para os seus filhos também. Era uma geração que deveria influenciar uma outra geração. O que eles estavam plantando hoje, os seus filhos iriam colher amanhã. Deus queria que fosse dessa forma, gradativamente, o pai passando para os seus filhos e os seus filhos passando para a nova geração. Vivendo dessa forma, os ensinamentos do Senhor iriam alcançar os confins da terra. O capítulo 12 do livro de Deuteronômio, o verso 13, a palavra de Deus diz o seguinte: guarde-te, não ofereças os teus holocaustos em todo lugar que vires. Deus estava aqui protegendo o seu povo. Ao eles tomarem a terra de Canaã e destruir os povos, e essa era a ordem de Deus, que estavam morando ali e nos seus arredores, aqueles povos tinham os seus deuses, os seus altares, os seus santuários. E Deus temia, e Deus se preocupava que o seu povo, ao eliminar o povo, daqueles que estavam ali dentro da terra de Canaã, eles poderiam se afeiçoar pelos seus altares, pelas suas imagens. Deus conhecia o coração do seu povo, da nação de Israel, e Deus estava dizendo: destruam todos os altares. Além de pedir para que fosse destruído todos os altares, Deus estava pedindo que não era em qualquer lugar que deveria se oferecer sacrifícios ou holocaustos. Deveria ser no seu santuário. Porque se fosse permitido oferecer sacrifícios em todos os lugares, o povo, a nação de Israel, incorria no erro de poder sacrificar a outros deuses em outros altares, não sendo no santuário do Senhor. Por isso que o Senhor estava pedindo: não ofereçam sacrifícios em todos os lugares, há um lugar específico. Eles poderiam sim, até tirar a vida de um animal para o alimento próprio, mas sacrifícios deveriam ser oferecidos lá no santuário do Senhor. Capítulo 12 do livro de Deuteronômio, o verso 16, especificamente aqui Deus pede para que o seu povo não possa comer sangue. Havia uma razão no coração do Senhor quando ele estava fazendo esse pedido ao seu povo. Primeiro, as outras nações, o que eles utilizavam na sua adoração era o sangue. E Deus estava aqui impedindo que o seu povo pudesse tomar sangue ou sacrificar com sangue, porque era uma prática pagã. E Deus não queria que o seu povo se envolvesse com essas práticas. Há uma segunda razão. O sangue tem o simbolismo de vida. Deus é o único doador da vida. Portanto, a nação de Israel não deveria tomar sangue, porque se eles tomassem o sangue, eles estariam violando esse princípio. O sangue deveria ser aspergido lá no santuário, sob o altar, diante do Senhor, que é o doador da vida. E eles não deveriam tomar sangue.
Mas há um terceiro princípio, há uma terceira orientação. É um símbolo do oferecimento, da purificação do pecado. Jesus Cristo um dia viria morrer na cruz e entregar o seu sangue para nos redimir dos nossos pecados. Portanto, o sangue aspergido no momento do sacrifício apontava para um futuro e deveria ter um lugar específico para que pudesse acontecer isso. Era dentro do santuário, não poderia ser em qualquer lugar oferecido diante de qualquer Deus. O capítulo 12 do livro de Deuteronômio, o verso 30 e o verso 31, Deus era muito cuidadoso com os seus filhos. Deus não queria que o seu povo ao menos perguntasse a respeito das religiões que estavam ao redor da nação de Israel. Deus estava poupando o seu povo de conhecer algo e tivesse gosto por aquilo que não valia a pena. E Deus conhecia o coração do seu povo. A idolatria permeava o coração e as práticas das nações que estavam ao redor da nação de Israel. E pelo fato de conhecer o seu povo, Deus estava trazendo esse conselho que eles não ficassem curiosos em saber como é que as outras nações viviam nas suas práticas religiosas. Esse conselho serve para nós hoje também. Quantas pessoas, pelo fato de muitas vezes apenas querer conhecer, saber como é, mas não é bom, não vale a pena. Não perca tempo na busca daquilo que não é bom. Invista o seu tempo na busca daquilo que de fato vale a pena. Quando a palavra de Deus nos diz de que é pecado, é errado, não vale a pena seguir, nós não podemos permitir que os nossos pensamentos se demorem nessas coisas. Nós precisamos preencher o nosso pensamento com aquilo que é bom, alimentar a nossa mente com coisas saudáveis que nos fazem crescer, com que a palavra de Deus nos orienta como sendo sadio. Vivendo dessa forma, nós temos a certeza que viveremos uma vida feliz, uma vida segura no Senhor. Meu amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 12 do livro de Deuteronômio, eu e você, nós precisamos fazer uma reflexão na forma como nós temos adorado ao nosso Salvador, ao nosso Deus. Ele espera que nós vivamos uma vida de acordo com aquilo que Ele prescreveu na Sua palavra. Nós não podemos beber de uma outra água que não seja a palavra do Senhor. Nós não podemos expressar a nossa adoração a Deus de qualquer forma, como outras pessoas nos dias em que vivemos. Nós precisamos ser cuidadosos da maneira como nós temos expressado a nossa adoração a Deus. O nosso coração precisa estar em extremo contrito com o nosso Criador. Nós não podemos nos esquecer que também, quando o nosso interior e o nosso coração está circuncidado pelo Senhor, através do Espírito Santo, a nossa vida também no exterior, ela está em harmonia com o que Deus pede com que cada um de nós façamos. Vivendo dessa forma, vivendo uma vida de obediência à palavra de Deus, às suas orientações, tenha certeza, nós agradaremos ao Senhor, nós viveremos uma vida feliz e receberemos a bênção de Deus. Querido Pai, nas suas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas. A cada dia nós queremos ser verdadeiros adoradores, queremos amar mais a Tua pessoa, nós queremos refletir o Seu caráter. Fica conosco nesse dia e a nossa vida, nós oramos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus.